Em 1948, Eric Rohmer escreveu: é sobretudo nos filmes de Buster Keaton que se impõe a nós a presença de um universo espacial em que gestos e movimentos vão adquirir um sentido novo. Buster Keaton não é só um dos maiores cômicos da tela, é também um dos gênios mais autênticos do cinema. É que, para ele, a significação psicológica do gesto conta muito menos do que a comédia, que surge diretamente do modo como um movimento se inscreve no espaço da tela. Na nota que coloca como adendo à publicação de América, Max Brod nos diz que certas passagens do livro de Kafka evocam irresistivelmente Chaplin, mas seria antes em Keaton, não em Chaplin, e nem mesmo em Langdon, que se deveria buscar uma visão de mundo que se aproximasse por seu caráter de rigor absoluto de atividade geométrica do mundo inumano de Kafka. A solidão, em Chaplin, mesmo traduzida especialmente pelas imagens célebres de O Circo, de 1928, Em Busca do Ouro, de 1925, é apenas a solidão do homem em uma sociedade indiferente, ao passo que o isolamento dos seres e dos objetos aparece em Buster Keaton como constitutivo da natureza própria do espaço. Isolamento expresso, em particular, pelo tema do movimento de vai e vem, como que remetendo continuamente a si mesmo, pelas quedas brutais, pelo achatamento no solo, pela inabilidade de capturar objetos que escapam ou que se quebram. Como se o mundo externo fosse, por sua própria essência, inapto para ser capturado. Essa obsessão também pode se traduzir num aspecto mais estático. As relações entre as dimensões de diferentes objetos e as alturas respectivas dos personagens são sempre objeto de uma preocupação rigorosa. Sobre Buster Keaton, Diogo Cabur escreve: seus filmes combinavam comédia física, inventividade técnica e uso da linguagem cinematográfica com maestria. Seu nível de invenção humorística com objetos e peripécias atléticas, com incrível habilidade na prática de acrobacias, quedas e fugas, aliada à grande criatividade e engenhosidade na construção de cenas, objetos e cenários, é sem igual em toda a história da arte cinematográfica. Ele não se contentava apenas com a atuação e desde cedo percebeu que era preciso conceber o filme como um todo.
por saber que um rolo de película não é um palco. O controle de timing e de ângulo depende diretamente da direção, da montagem, da criação cinematográfica. Portanto, Buster Keaton é roteirista, montador, diretor. Seus protagonistas são desajustados em relação ao universo circundante. Tem caráter nonsense ou filosófico, ontológico. Keaton criou um personagem que se destaca pelo virtuosismo do uso do corpo e também por sua clássica expressão inabalável e cativante. Conhecido por sua impassividade diante das adversidades e das cenas mais trágicas ou estapafúrdias, ganhou as alcunhas de o cara de pedra e o homem que nunca ri. Não tem nada mais distante do humor contemporâneo do que o estilo de Keaton. Hoje, o humor é basicamente verbal. É feito de confusões e trocas de diálogos. O ritmo é frenético. Em Keaton há a graça, nos dois sentidos, do movimento físico que cria um humor visual mirabolante, sim, mas também de um extremo refino em seu uso de timing, de ritmo. A comédia de Keaton e a de Jacques Tati, posteriormente, é uma comédia que faz a graça surgir do visual, não que utiliza o visual apenas como suporte, como registro da piada. Ver os filmes de Keaton é uma oportunidade para reaprender a ver. Dir-se-ia uma arte perdida. Ao referir-se à obra e o trabalho de Keaton, Judith Ereb escreve: Keaton atinge o absoluto pela simplificação. Interpreta sem maiúsculas. Discrição, continuidade, unidade de seu papel, intensidade de sua emoção, despida de todo exagero, olhar pelo qual passam apenas as grandes ondas. Sua perpétua tensão interna. Nunca é temerário, mas aceita todos os riscos, bem como a injusta crueldade do destino para consigo. Sua aparente impassibilidade, inspirada de Tom Hearn, o malabarista sonolento de antigamente, porém inteiramente assimilado, tornado absolutamente pessoal. Poesia que emana de sua ação, graça angulosa de seu gesto. No que diz respeito a Keaton, o achado da expressão congelada dos traços, nos quais somente o olhar, com sobreintensidade, consegue transmitir o essencial, talvez seja ainda mais importante do que aparenta. Keaton coloca sobre sua própria face a máscara de uma tristeza imutável. Tristeza, a palavra não é apropriada. Tampouco seria desolação. Seria necessária uma palavra que compreendesse melancolia, angústia, timidez, além de outras sutilezas. Esse olhar não conteria a angústia perante todo o que a vida oculta do desconhecido. Sob essa aparência de bufão, não estariam dissimuladas demasiadas possibilidades de grande sofrimento, pudor da alma, emotividade, sob a couraça da resignação? Chamá-lo de automato, despido de qualquer humanidade, nos parece uma verdadeira cegueira, já que a câmera revela ligeiras modificações em seu rosto, focado em primeiro plano e superficialmente gélido. Quanta sensibilidade se revela atrás de seus gestos interrompidos e sua face imóvel. Ao referir-se a Keaton, André Martin escreve:
Certamente foi após um julgamento precipitado que Barthes e Brasillach descreveram a cabeça de Keaton como um órgão inarticulado, tão inexpressivo, tão grave quanto um pé. Se olharmos atentamente para a máscara de granito do personagem, a estátua se anima. E no rosto triste de Keaton, que alcança de fato a imobilidade total da grande melancolia, brilham olhos escuros e pensativos. A impassibilidade de Keaton é japonesa, e se sua expressão não pode pretender a eficácia universal da de um Chaplin, é porque incute em seu jogo uma contenção que o leva na direção inversa da expressão dos sentimentos, na direção de uma descrição do Extremo Oriente, que normalmente não é bem recebida. Para Buster Keaton, o menor dos sorrisos seria mais inconveniente que um grito. James Agee pode, com razão, chamá-lo de o mais mudo dos comediantes mudos. Os parceiros preferidos de Keaton são as máquinas, trens e locomotivas obsoletos. A general, nossa hospitalidade, canhões afetuosos. A general, The Navigator. As câmeras, os projetores. On the set. The Cameraman. Os relógios, as casas desmontáveis ou muito bem eletrificadas. Aliás, Keaton não se inspira só em grandes conjuntos mecânicos, mas em todas as corredizas, armadilhas, ganchos, polias, parafusos que encontra. Os próprios personagens podem ser reduzidos a manequins articulados quando, em Um Novo Cara Dura, Keaton tenta colocar na cama sua bela esposa adormecida e inerte. Ou quando, em The Navigator, ele não consegue colocar na cadeira sua companheira de viagem desmaiada. Keaton professa um gosto verdadeiro pelos princípios da mecânica e pelos jogos de bielas, de alavancas e de contrapesos. Keaton não só não centraliza a ação no personagem principal, ele também inclui o espectador no sistema concreto de relação do qual faz parte, forçando-o a sentir sua própria imagem misturada aos movimentos distribuídos sobre a tela. Para além disso, ao contrário de Chaplin, ele nunca precisa avisar a sala de cinema, se preocupar com o espectador, porque este embarcou, como herói, numa perspectiva cinematográfica única. Com uma consciência notável das distâncias físicas e geométricas, Keaton dispõe os elementos, organiza as trajetórias, valoriza os pontos cardeais, as linhas de fuga, conjugando o espaço e o tempo, valorizando um cenário ou uma figura mímica. Para reduzir melhor os enquadramentos dos filmes à sua essência geométrica, ele tem predileção por cenários desertos. A cidade fantasma de The Gold Ghost, a sala de casamento de Seven Chains, a cidade destruída de Steamboat Bill Jr., o ringue de Battling Butler. A economia dos movimentos e do tempo faz de certas sequências trechos extraordinários de música visual, como a busca simultânea de dois passageiros perdidos num navio abandonado de The Navigator, que evolui de acordo com gradações sutilmente controladas, aceleração progressiva da perseguição horizontal nos dois lados da ponte, amplificação do tema com a perseguição de vários pontos ligados
por escadas verticais e a ruptura da solução. Keaton aspirado por uma manga de vento em menos de 3 segundos. Todos os elementos dos melhores filmes de Buster Keaton são subordinados a uma perfeição matemática e geométrica que deve ter encantado René Clair e que lembram as obsessões e fantasias matemáticas de Edgar Allan Poe. As duas partes simétricas de A General, Keaton perseguindo e Keaton perseguido, e tudo o que decorre disso é um exemplo desse êxito de proporções e de formas. Com a energia de um movimento perpétuo, o filme se desenvolve atravessado pelo eixo único de uma via férrea.